Qual que é o princípio da neutralização? Quando você fala neutralizar, é que você está tirando todas aquelas características originais, né? Então, por exemplo, o ácido, a gente sabe que ele é corrosivo, que ele sofre ionização, aquela história toda. Quando você coloca uma base no ácido, ele perde essas características todas. Porque forma, turma, sal e água, tá? A base é a mesma coisa. Se você pegar um ácido e colocar numa base, a base vai perder todas aquelas características originais dela, porque ela vai dar origem a um sal e a uma água, tá? Então, a reação do ácido e base, né, vão formar sal e água. Veja, ácido tem lá o seu potencial corrosivo, né, tal. A base também, dependendo da base, se ela for forte, né? Mas quando você mistura os dois, forma sal, que é uma substância, né, e, assim, aparentemente inofensiva para a gente, né? E água, que nem precisa falar, né? Então, por isso que a gente fala de neutralização, né? Agora, veja, o que a gente considera, então, nessa neutralização? O ácido, a gente sabe que é um hidrogênio. Professor, Oi. não está compartilhando. Opa, perdão. Peraí. Acho que agora tá, né? Às vezes eu esqueço de compartilhar. Muito bem. Acho que agora vai. Opa, isso aqui é terceiro. Então, veja, a gente tem aqui, né, um ácido com uma base, né? Como é que a gente reconhece o ácido? A gente tem aquele hidrogênio roxinho ali, né? Então, quando uma formulação começa com hidrogênio, provavelmente é um ácido. Se a formulação termina com uma OH, provavelmente é uma base, que nem está ali no roxinho. Então, se você juntar o ametal do ácido e o metal da base, né? Aquele A ali no ácido é o ametal. O ácido é o hidrogênio com a metal. A base é o metal com hidroxila, com AH. Numa reação de neutralização, você junta o metal da base junto com o ametal do ácido, tá? Então, o Na que sobra ali é o sal, né? Metal da base e o ametal do ácido. E o H e o OH vai formar água, tá? Que é esse roxinho aí. Então, o ácido e base, turma, você sempre vai ter uma salificação, que a gente fala, né? Porque forma sal, e nesse processo de neutralização, sempre forma água, tá? Então, olha, só para deixar mais claro para vocês, essas reações entre ácido e base, elas ocorrem sempre em meio aquoso, sempre em água. Por que isso? Porque na água o ácido ioniza, ele separa em íons. Na água, turma, a base, no caso a NaOH, ela dissocia, ou seja, ela separa em íons. Lembra que ionização é a separação de íons de ácido. Dissociação é a separação de íons da base. Você fala, mas não é a mesma coisa? É, só que o nome é diferente. A gente fala ionização para ácido, dissociação tanto para base quanto para sal, tá? Então, nesse caso aí, para ter uma reação de neutralização, precisa ser em meio aquoso, tá? A gente não tem como usar ácido concentrado, base concentrada, né? A gente sempre faz a reação em meio aquoso, porque os íons se separando, eles podem trocar de lugar, tá? Então, veja, o hidrogênio do ácido vai com a hidroxila da base. O metal da base, que é o Na, ele vai com a metal do ácido, que é o Cl-. Então, se você juntar essas duas reações, você tem aí embaixo, ó, HCl mais NaCl, NaCl mais água. A gente vai ver mais para frente que esse tipo de reação a gente chama também de reação de dupla troca, porque a gente está trocando os íons. Eu troco uma vez e troco outra. Como eu estou trocando duas vezes, eu chamo isso de dupla troca, tá? Então a gente está trocando o positivo pelo negativo e o negativo pelo positivo, tá? Então essa também é uma reação de dupla troca, além de ser reação de neutralização, tá? Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Rodrigo, você que tinha perguntado, ficou claro agora, Rodrigo? Rodrigo que tinha perguntado. Sim, então tá bom. Beleza. Terceiro não. Vamos lá.
Então, olha, vou colocar aqui um exemplo, turma, de uma reação de neutralização, tá? Então, a gente tem ácido nítrico com NaOH, tá? Então, veja, eu vou separar o quê? Olha, a primeira coisa que eu vejo no ácido ali, o HNO3, é o hidrogênio em vermelho. E eu vou olhar a hidroxila em azul da base, tá? Eu fico de olho ali, porque eu já sei que vai formar água e eu vou juntar o que sobra, né? Então, veja, eu separei o H e o OH, então eu tenho o metal da base e o ametal do ácido, tá? Então, metal da base e o ametal do ácido, eu vou formar NaNO3, tá bom? Então, vou formar o sal. Perceba o seguinte, turma, quantas hidroxilas eu tenho na base? Uma hidroxila. Se a base tiver uma hidroxila, é porque o Na é mais um, tá? A hidroxila é menos um, mais um, menos um. Então, para você saber a carga do sal, é só olhar o número de hidroxila. Se tiver uma hidroxila, ele é mais um. Se tiver duas hidroxilas, o metal é mais dois. Se tiver três hidroxilas, o metal é mais três. E assim por diante, tá? No caso do ácido, se ele tiver um hidrogênio, é porque esse ânion é menos um. Se ele tiver dois hidrogênios, menos dois. Três hidrogênios, menos três. E assim vai, tá? Então, nesse caso, ó, o Na é mais um, e o NO3 é menos um, menos um. Então, montei a forma do sal. O que está faltando? A água, tá? Está faltando hidrogênio com a hidroxila. H com OH forma água. Então, veja, desse jeito, turma, eu formei a reação de neutralização. Então, quando eu vou fazer uma reação de neutralização, eu sempre marco o hidrogênio do ácido, a hidroxila da base, porque eu sei que vai formar água. E aí eu pego o metal da base e o ametal do ácido. Eu vou dar mais duas reações, depois eu abro para dúvidas, tá? Então, veja, vamos supor que eu tenho essa reação aqui embaixo, ó. Ácido sulfúrico com CaOH2. Então, veja, eu tenho um ácido, começa com hidrogênio, e tem uma base, tem a hidroxila, o OH. Então, eu vou formar primeiro o sal. Então, eu pego o metal da base e o ametal do ácido. No caso do ácido, tudo que não é hidrogênio é ametal, tá? Eu separo o hidrogênio de um lado e tudo que não for hidrogênio é ametal, tá? Então, é o SO4, todo ametal. E aí, o que eu faço? Eu vou montar a fórmula CaSO4. Agora, como é que eu sei que a fórmula é CaSO4? Qual que é a carga do cálcio? Não tem duas hidroxilas? Lembra que eu falei? Uma hidroxila mais um. Duas hidroxilas mais dois. Então, o cálcio é mais dois, tá? E lembra aqui? Eu falei um hidrogênio menos um. Dois hidrogênios menos dois. Então, o SO4 vale menos 2. Se o cálcio é mais 2 e aqui é menos 2, mais 2 com menos 2, cancela. Então, nós cancelamos as cargas, né? E depois, turma, eu vou olhar H e OH para formar água. Agora, perceba o seguinte, quantos hidrogênios eu tenho? 2. Quantas hidroxilas? 2. Se um hidrogênio e uma hidroxila forma uma água, dois hidrogênios, duas hidroxilas vão formar duas águas, tá? Três hidrogênios, três hidroxilas formam três águas. E assim por diante, tá? Então, dessa maneira, a gente começa a montar as reações químicas, tá? As reações químicas mais fáceis da gente aprender primeiro são essas de neutralização, né? São reações relativamente complexas, mas que a gente consegue montar simplesmente separando hidrogênio e hidroxila, metal e ametal, tá? Eu vou explicar só mais a última e eu abro para dúvidas, tá? Então, ó, nós temos lá H3PO4. E veja, nós temos KOH, tá? Então, H3PO4, KOH. Veja, turma, nós temos o metal, que é o potássio, e o ametal é o PO4. Aqui a gente tem que tomar cuidado, ó. Quantas hidroxilas tem a base, o KOH? Tem uma hidroxila. Quantos hidrogênios tem o ácido aqui? Tem 3. Então, o PO4 aqui vai ser menos 3.
Lembra, turma, o número de hidrogênios do ácido é o número da carga do ametal. Se é um hidrogênio, menos um. 2 hidrogênios, menos 2. 3 hidrogênios, menos 3, tá? Aqui é a mesma coisa, uma hidroxila mais 1, 2 hidroxilas mais 2, uma hidroxila mais 1. Então, quando eu for montar a fórmula do sal, o potássio, eu sei que como ele tem uma hidroxila aqui, ele é mais 1. Então, aqui em cima, eu ponho mais 1. O 1 vai descer aqui em X. E o 1 a gente não põe, então ele desaparece. Agora, o PO4, ele, como tem 3 hidrogênios, ele é menos 3. Então, aqui é menos 3. O 3, turma, desce aqui embaixo. Ó. Então, vai ficar K3PO4. No sal, turma, é sempre aconselhável, né, vocês colocarem as cargas em cima dos elementos. Então, por exemplo, aqui, mais 1 menos 1, mais 2 menos 2, mais 1 menos 3. Isso só para vocês montarem a fórmula. Posso deixar as cargas? Não. Você coloca as cargas em cima só para você montar a fórmula. Depois que você montar a fórmula, você apaga, tá? Então, veja, eu vou repetir, ó. Potássio, uma hidroxila, então ele é mais 1. Eu coloco mais 1. O PO4, 3 hidrogênios, menos 3. Então, põe menos 3, tá? Mais 1, menos 3. O 1 desce para cá, a gente não põe. O menos 3 desce positivo, K3PO4, tá? E veja, então nesse caso, não é tão simples, eu tenho que analisar essa diferença de hidroxilas e de hidrogênios, né? Para poder saber as cargas. Mas não parou aí, ó. Olha com muita calma aqui, ó. Quantos, eu vou querer montar agora, né? A igualdade. Eu tenho aqui 3 potássios. Quantos potássios eu tenho aqui? Um só. Então, eu tenho que multiplicá-lo por 3. Tá? Mas não teve que fazer isso nas outras? Não, ó. Aqui, um sódio, um cálcio. Mas aqui nós temos 3 potássios. Então, aqui eu tenho que pôr 3 potássios. E quando a gente vai completar, turma, é sempre na frente, onde tem número de molécula, tá? Eu não posso colocar embaixo aqui, 3 no pezinho do potássio? Não. Se você colocar lá embaixo, você muda a fórmula. Ele se torna outro composto químico, tá? Então, o 3 tem que ser aqui em cima. Nunca se completa aqui embaixo, tá? Então, se tem 3 potássios aqui, 3 potássios aqui. Agora sim nós vamos fazer a água, tá? Veja, quantos hidrogênios tem? 3. Quantas hidroxilas? Tem 1, mas aqui eu tenho 3. 3 potássios, 3 hidroxilas. Esse 3, ele multiplica distributivamente, né? Então, 3 potássios, 3 hidroxilas, tá? 3 hidrogênios, 3 hidroxilas, 3 águas, tá? E dessa forma, turma, nós conseguimos montar a equação de neutralização ou reação de neutralização, tá? Cada caso é um caso. A gente tem que tomar muito cuidado com as cargas, né? Você pode perguntar, professor, posso fazer com a tabelinha do lado? Deve, tá? Pega a tabela, com a tabelinha, veja as cargas e faça com a tabelinha do lado. Facilita muito. Aí, com o tempo, você vai aprender que o sulfato é menos 2, nitrato é menos 1, cloreto é menos 1 e por aí vai, tá? Aí as cargas, você meio que incorpora elas, aí fica fácil. Tudo bem?